Quando sobreviver ocupa o lugar de viver. Eu fiz uma conta esses dias. Não foi conta de dinheiro, nem conta de aluguel ou de seguro. Foi uma conta de tempo. Desde que eu fui demitido, eu comecei a perceber uma coisa que nunca tinha parado para medir. Quanto tempo eu realmente passo com quem eu amo? Minha esposa trabalha. A escala dela não mudou. Minha filha tem 2 anos e 9 meses. Eu percebi uma coisa estranha. Se eu contar os meses que eu for ficar em casa, provavelmente eu vou passar só uns 30 dias de verdade com minha esposa. 30 dias. E foi aí que eu percebi uma coisa que me incomodou. Eu só fui descobrir o que é ter tempo com a minha filha depois que eu fiquei sem trabalhar. Pensa nisso. Eu não tô falando de luxo. Não tô falando de viajar. Eu não tô falando de ficar em casa sem fazer nada. Eu tô falando de existir perto de quem eu amo. Porque até então eu acordava cedo, trabalhava, voltava cansado, comia, dormia, repetia. E aí veio uma pergunta que me incomodou. Se eu trabalho tanto pela minha família, por que eu quase não vivo com ela? E antes que alguém entenda errado, isso não é um ataque ao trabalho. Trabalho é importante. Trabalho sustenta, constrói, dá dignidade e paga as contas. Mas talvez exista uma diferença que pouca gente percebe. Uma coisa é trabalhar para viver, e outra coisa é viver para trabalhar. Eu acho que muita gente nem percebe quando atravessa essa linha, porque a gente normalizou. Normalizou sair de casa com o filho dormindo e voltar com o filho dormindo. Normalizou ver o cônjuge mais cansado do que feliz. Normalizou transformar descanso em recompensa. Normalizou dizer é isso mesmo. Mas será que é? E aí entra uma coisa que eu acho que vale pensar. Porque quando falam de jornada de trabalho, muita gente trata como preguiça, como se questionar o modelo significasse não querer produzir. Só que produtividade não é o único valor de uma sociedade. O tempo também é cuidar, estudar, criar, descansar, amar e existir. Porque se alguém trabalha tanto que não vê o filho crescer, essa pessoa ganhou o quê? E perdeu o quê? E não é só sobre família, não. Quantas pessoas abandonaram os sonhos, deixaram de estudar, desistiram de aprender uma coisa nova, esqueceram quem eram. Pessoas acordam segunda e piscam. Já é sábado. Quantas chegam aos 40 anos e descobrem que só viveram os feriados? E aí tem uma parte que incomoda mais. Porque enquanto muita gente vive nesse ciclo, existem pessoas que têm tempo para viajar, ver os filhos, descansar, viver. Eu não tô dizendo que alguém não merece isso. Eu tô perguntando por que viver virou um privilégio? Por que tanta gente considera normal passar mais tempo produzindo do que sendo humano? E o mais assustador seja que a maioria nem questiona mais. Porque quando você cresce ouvindo que trabalhar sem parar é virtude, descansar parece aparecer culpa. Descansar começa a aparecer culpa, essa é a palavra. E viver começa a parecer um desperdício. Mas eu acho que não deveria ser. Porque no fim, ninguém lembra das horas extras. Ninguém lembra dos relatórios, ninguém lembra dos turnos. As pessoas lembram do tempo, das conversas, dos momentos. Talvez a pergunta não seja quanto você trabalha. Talvez a pergunta seja quanto da sua vida você está entregando. Quanto você está recebendo de volta. Porque eu fiz uma conta e ela me assustou. Agora deixa eu perguntar pra você. Se continuar exatamente como está, quanto tempo da sua vida sobra para viver? O que você vai deixar para seus filhos? Realmente vai conseguir deixar? Como eles vão se lembrar de você? Como você vai se lembrar quando o tempo passar? Eu acho que passou o tempo da gente ficar quieto, da gente só aceitar. Tantos que nem trabalham e julgam nós que trabalhamos, que dizem ser por valores que não estão ao nosso alcance. Transformaram isso numa pauta monstruosa, como se a gente querer descansar e estar perto da nossa família fosse um pecado imperdoável. Mas não é assim. Porque aqueles que dizem isso não trabalham. Imagina você passar 292 dias em casa com sua família, tendo dinheiro para viajar, conhecer lugares, mostrar o mundo para os nossos pequenos. Ter o que você quiser comer na hora que você quiser comer.
ter um teto confortável sem se preocupar com o próximo mês de aluguel. Nós somos trabalhadores. Somos a base de tudo. Nós produzimos tudo. Eu acho que passou da hora da gente reivindicar aquilo que é nosso por direito. A gente não pode mais ficar parado. Lembre-se. A gente não tem que viver para trabalhar. E nem morrer pelo trabalho. A nossa vida é nossa. De mais ninguém. E nem do patrão. E nem do político. Eu sou um peregrino. Eu espero trazer um pouco de esperança, ou talvez uma palavra, alguma coisa que desperte a gente.